Ora, sejam bem-vindos para mais um vídeo, para mais uma apresentação de um livro e hoje vamos falar sobre inteligência artificial e vamos falar sobre o livro A Era da Inteligência Artificial, escrito por três autores, portanto, Henry Kissinger, Eric Schmidt e Daniel Unternloscher. Esses três autores que escrevem A Era da Inteligência Artificial e o nosso futuro. E devo de já dizer que este livro é muito interessante porque estes três autores escrevem aqui digamos assim, vários artigos que nos falam sobre a capacidade da IA, que é a inteligência artificial, e também, como iremos ver, a IGA, que é a Inteligência Geral Artificial. E estes autores vão falar de uma série de coisas, uma série de tecnologias que, de facto, nós devemos conhecer, devemos ter em mente, portanto, que elas vão acontecer e que o nosso futuro rapidamente vai ser transformado a uma velocidade muito grande. Mas antes vamos conjunturar um futuro não muito distante, e vamos imaginar uma sociedade de seres humanos completamente, digamos assim, completamente digitalizados. E eu vou explicar o que é que isso quer dizer. Cada ser humano tem em si, incorporado no seu próprio corpo físico, um sistema de identificação digital em que toda a informação dessa pessoa, seja ela informação financeira, informação médica, informação pessoal, né, os dados pessoais, informação de todos os registros, não é? Até os próprios registros académicos, tudo está, portanto, contido nesse processamento, digamos assim, nessa identificação incorporada no corpo, portanto, pode ser de várias formas, agora aqui não interessa, e todas essas, toda essa informação está, portanto, armazenada e está centrada num supercomputador que conseguiria controlar assim toda a população do mundo. Então, vamos imaginar uma superinteligência artificial, um género de um supercomputador, que controla, mesmo estando do outro lado do mundo, controla todos os seres humanos por meio dessa identificação que cada ser humano tem. E vamos imaginar um mundo completamente diferente em que uma série de coisas já não existem, não é? E em que as próprias pessoas vão estar mergulhadas num sistema, digamos assim, um sistema completamente fictício, um género de uma realidade virtual em que já ninguém trabalha fora, praticamente todas as pessoas estão ligadas a esta superinteligência artificial, elas próprias em casas especiais, praticamente emprestadas, não é? Já ninguém tem absolutamente nenhuma propriedade privada, toda a gente está completamente, digamos assim, mergulhada num sistema e tudo isso é super normal, não é? Não há aqui nada de anormal para esta futura humanidade, digamos assim. E uma grande parte da mão de obra humana, que já não existe, foi substituída por inteligência artificial. Tudo isso é o que estes autores, Henry Kissinger, Eric Schmidt e Daniel Unternloscher, nos explicam neste livro. Os benefícios por meio das suas palavras, da inteligência artificial, mas também, digamos assim, para nós, grandes perigos que por aí vêm
na chamada era da inteligência artificial. Meus amigos, isto eu fiz uma conjuntura, não é, de uma humanidade futura, mas tudo isso é possível neste momento. A tecnologia está a avançar a uma velocidade nunca vista até hoje e sabe-se que tudo o que eu acabei de dizer já hoje é possível. Portanto, não é preciso pensar daqui 20, 30, 100 anos, não. Tudo é possível hoje já com a tecnologia que nós temos. Então, aqui este livro rapidamente está, portanto, dividido. Portanto, tem um prefácio e tem 7 capítulos. O primeiro, onde estamos. O segundo capítulo, como chegamos aqui, a tecnologia e pensamento humano. O terceiro capítulo, do Turing aos dias de hoje e mais além. No capítulo 4, plataformas de rede globais. No capítulo 5, segurança e ordem mundial. No capítulo 6, inteligência artificial e a identidade humana. E, por fim, a inteligência artificial e o futuro. Portanto, são 7 capítulos muito interessantes em que eu retirei algumas passagens, pelo menos 3 passagens que vamos ler. A primeira é a busca do paraíso na Terra. Portanto, na página 94, podemos ler, portanto, a busca do paraíso na Terra. O mundo como o conhecemos tornar-se-á simultaneamente mais automatizado e mais interativo entre humanos e máquinas. Ainda que não povoados dos robôs multifunções dos filmes de ficção científica. Nas vertentes mais extremas, as inteligências artificiais pouparão vidas, os veículos de condução autónomo reduzirão o número de mortes nas estradas, outras inteligências artificiais identificarão doenças numa fase precoce e mais rigorosamente, e outras ainda descobrirão medicamentos e modos de os administrar, reduzindo os custos de investigação, com consequente desenvolvimento de tratamentos para doenças mais resistentes e curas de doenças mais obscuras. Inteligência artificial aeronáuticas pilotarão drones de entregues ao domicílio ou até aviões de combate. Inteligência artificial codificadoras completarão programas esboçados por programadores humanos. Inteligências artificiais escritoras completarão filmes publicitários concebidos por especialistas de marketing humano. Os custos de transportes e logística decrescentarão, talvez drasticamente. A inteligência artificial reduzirá os consumos de energia e encontrará, provavelmente, outras formas de reduzir o impacto ambiental dos humanos. Portanto, aqui na página 94, o paraíso na Terra, segundo estes autores, que vai, portanto, proporcionar a chamada inteligência artificial. Mais à frente vamos ver o ciberataque e a vulnerabilidade dos Estados face a novas ameaças, na página 55. Depois, outra ideia importante, as armas assistidas por inteligência artificial, na página 171, vemos a capacidade dos drones e muitas armas de combate sem, portanto, recorrer a mão de obra humana, digamos assim. E aqui, na página 133, achei interessante a visão destes autores, e nós vamos depois falar um pouco sobre isso tudo. A visão dos autores de que, segundo eles, no Ocidente é frequente as culturas empresariais privilegiarem a expressão autónoma e universalista e não nacional, acima dos interesses nacionais e da conformidade com tradições enraizadas. Ou seja, atenção, meus amigos, como acabamos de ler, portanto, todas as empresas que estão a recorrer à inteligência artificial muitas vezes recorrem ou preferem muito mais os sistemas universalistas, sistemas globalistas, digamos assim, do que preferências nacionais ou até tradições. Tudo isso nós já sabemos, faz parte
faz muito bem parte, portanto, das agendas que estão a ser empurradas em termos tecnológicos por toda essa inteligência artificial. E é por isso importante lermos estes livros para sabermos também o que vai na mente, portanto, de todos esses autores que nos falam sobre esses assuntos. E por fim, achei interessante na página 214, depois de falarmos do livro, sobre a inteligência artificial vs a IGA, ou a inteligência geral artificial. Na página 214 podemos ler o desenvolvimento destas IGAs, portanto, inteligência geral artificial, exigirá enorme poder de computação, o que resultará provavelmente em que elas sejam citadas apenas por um número restrito de organizações bem financiadas. Como a atual IA, não demorará que a inteligência geral artificial, IGA, possa ser disponibilizada. Tendo em conta as suas capacidades, a sua distribuição terá de ser restrita, vejam bem. Isto poderá ser conseguido restringindo a sua utilização a organizações autorizadas. Todavia, nessa altura, vão-se colocar outras questões. Quem controla a IGA, Inteligência Geral Artificial? Quem garante a homologação? Será a democracia possível no mundo em que um número restrito de organizações opera umas poucas máquinas geniais? Em tais circunstâncias, que significado teria uma parceria com a IA? Meus amigos, o que é que estes autores aqui nos querem dizer? Chegará um tempo em que a tecnologia estará tão avançada que somente certas organizações deterão poder para ter esta inteligência geral artificial e que só elas poderão usufruir e, portanto, pôr à disposição, digamos assim, estas tecnologias. Logo aqui vemos um pouco o que está a acontecer hoje, não é? No domínio do numérico, portanto, no que diz respeito à área do numérico, que diz respeito às tecnologias, digamos assim, principalmente na internet, e vemos as grandes empresas, não é? Os GAFAM, não é? Todas essas grandes empresas, tanto da Silicon Valley como também da China, não é? E até da Índia e da Rússia, não é? Mas mais essas duas grandes potências, Estados Unidos e China, e vemos de facto a importância desses GAFAMs, não é? Dessas grandes empresas numéricas que conseguem ter um monopólio completo destas tecnologias. E digo-vos já, meus amigos, cada vez mais os seres humanos são dependentes destas tecnologias. Aqueles maluquinhos que ficam no meio do mato e que recusam qualquer tipo de tecnologia, não é? Porque existe, não é? Muito rapidamente ficarão completamente isolados do mundo e das coisas, porque o próprio sistema encaminha para esta direção. Basta ver hoje como os indivíduos, as pessoas, são completamente dependentes, por exemplo, dos smartphones, dos telemóveis, não é? A dependência é de tal maneira que quando nós vamos, por exemplo, nos deslocamos em transportes públicos, vemos toda a gente, praticamente toda a gente, tem um telemóvel e está praticamente a mexer no telemóvel, não é? No smartphone, ou seja, no que for, e vemos aqui a dependência das pessoas cada vez mais nessas tecnologias. Tudo isso é inteligência artificial, meus amigos. Então, o que é que podemos dizer de tudo isso? Então, podemos dizer que tudo isso começa na chamada Quarta Revolução Industrial, e é um livro importantíssimo que Klaus Schwab escreve, não é? O presidente do Fórum Económico Mundial, que eu fiz no meu canal, podem ir ver, a Quarta Revolução Industrial, um dos primeiros livros que escreveu. Não é o livro sobre a pandemia, não é este, é o livro sobre a Quarta Revolução Industrial, e já aí vemos a importância de todas essas tecnologias. E também podemos investigar o antigo diretor da Google, não é? Da Silicon Valley, Ray Kurzweil, um dos principais teóricos desta inteligência artificial. Ele próprio acha, portanto, que a inteligência artificial será o futuro da humanidade.
Portanto, vemos aqui uma série de coisas, desde o avanço tecnológico, principalmente na identificação, não é? Desde o reconhecimento facial e uma série de tecnologias chamadas tecnologias de vigilância, sistemas artificiais em software também, que fazem a coleta de toda a informação, não é? Ou seja, uma máquina que recolhe toda a informação pessoal através de várias plataformas, como as redes sociais, por exemplo, que são boas plataformas para se recolher informação. Ou seja, quando nós quando nós partilhamos coisas nas redes sociais, nós estamos a dar informação e essa informação ela está a ser, portanto, muitas vezes analisada, não é, por inteligência artificial. Portanto, chegamos também àquilo que é chamado já a era do fim da privacidade, ou seja, e várias outras situações que foram acontecendo ao longo, portanto, de todo esse processo de evolução da inteligência artificial. Há várias coisas como roupas com sistemas de reconhecimento, mini chips incorporados no corpo, uma série de coisas. Vemos também a chamada internet de todas as coisas, os autores aqui falam sobre isso, não é? De que dentro de uma casa e não só, até no próprio carro ou em deslocamentos fora de casa, haverá um sistema em que estará tudo conectado diretamente a um comando tecnológico central. E com isso vemos que a quarta revolução industrial chegou àquilo que é hoje a junção do físico e do digital e do biológico. A união das três formas, muito bem escrito no livro de Klaus Schwab, não é? A quarta revolução industrial, que é o sonho de todos esses teóricos, não é? Que buscam a união da inteligência artificial com a mente humana. Depois vemos uma drástica redução da mão de obra humana em substituição por inteligência artificial. Portanto, a inteligência artificial vai substituir a maior parte dos empregos, não é? Digamos assim, e vai haver uma redução grande da mão de obra. Portanto, a quarta geração porá o fim da privacidade, controlo sobre todos os aspectos da vida. Portanto, temos aqui um controlo cada vez maior sobre todos os aspectos da vida. É por isso que um dos grandes benefícios do dinheiro físico, ao contrário do que dizem, não é? É que o dinheiro físico permite uma certa liberdade. Quando o dinheiro físico, que já sabemos que vai acabar, não é? Será substituído por uma nova forma, não é? Nova forma de se poder comprar ou vender, não é? Por uma, digamos assim, uma moeda tecnológica, digamos assim, que não será física, automaticamente a liberdade que nós temos em poder ir comprar um artigo com dinheiro na mão, não é? Sem ninguém saber o que é que nós vamos fazer ou o que é que nós vamos comprar, isto tudo vai desaparecer, meus amigos. Tudo o que nós, a partir daquele momento, comprarmos ou vendermos, tudo será identificado na própria hora. Nós temos esse processo quando pagamos com cartão, não é? Mas num futuro, com uma moeda digitalizada tecnológica, não é? Haverá essa situação. Portanto, todos os nossos passos vão ser controlados. O mínimo passo. Isto terá benefícios também, atenção, em termos de corrupção, mas haverá sempre meios, não é? Existirá sempre meios, com certeza que as grandes instâncias estarão já a pensar nisso tudo, não é? Portanto, Kissinger nos diz que o novo poder da ciência é a informação. A criação de uma inteligência artificial será o maior evento da história, mas também poderá ser o último. Uma frase muito conhecida de Stephen Hawking, o grande cientista, que nos diz que é o maior acontecimento, mas também poderá ser o último. Um aviso, não é? Os chamados algoritmos inteligentes, IA, que conseguem, portanto, fazer um controle completo de toda a vida do ser humano. Temos Max Tegmark,
do Instituto de Future of Institute, que nos fala sobre os objetivos da inteligência artificial e que nos adverte também, mas atenção, todas essas coisas boas também poderão criar uma ditadura planetária em que todos estarão sob controle. Um aviso deixado por esse digamos assim, por esse cientista, não é? Das tecnologias. Todos os dados pessoais estão gravados num ficheiro logicial como perfil da pessoa. Por exemplo, como houve os vários casos que aconteceram na Google, que aconteceram em Cambridge Analytica, não é? Os famosos casos, o próprio caso de Edward Snowden, não é? Que nós conhecemos bem, não é? Que teria, portanto, teria desmascarado um sistema de recolha de dados privados, não é? No governo americano, na altura, não é? Salvo erro sobre o presidente Obama, pela Prisma, não é? Prisma, que era, portanto, uma das organizações em que Edward Snowden trabalhava, não é? E que depois faz, então, denuncia, portanto, faz as denúncias de tudo o que estava a acontecer, não é? Portanto, o pai da inteligência artificial, chamado Jürgen Schmidhuber, pai da inteligência artificial, que trabalha no projeto Naissance, foi pioneiro nas tecnologias de reconhecimento facial e vocal e nos explica a velocidade em que estas tecnologias estão a avançar, meus amigos. Só com a voz, na rua, hoje se consegue fazer a identificação do ser humano, não é? De quem é essa pessoa. Portanto, é multiplicar ao infinito as possibilidades da ciência. E temos também a própria Neuralink de Elon Musk, que, portanto, nos fala dos programas de interface neural, não é? Em que nos fala em possíveis fusões do cérebro com inteligência artificial. Na sua empresa OpenIA, portanto, Open Inteligência Artificial, IA Software, nos fala nos poderes ilimitados da fusão entre a máquina e o homem, por meio da mente. Vejam bem as ideias todas que estão a ser desenvolvidas. A IAG, chamada Inteligência Artificial Geral, de que falam esses autores muito no livro, sistemas capazes de qualquer função mais avançada e de melhor performance que qualquer ser humano possa fazer. Vejam bem. Portanto, também, aqui no livro, fala-se também sobre o chamado IBM, que são as marcas geradas pelas pessoas na própria internet, não é? Os rastros das pessoas na internet, muito importante esta parte. Temos considerado o maior data cientista do mundo, Michael Kosinski, que nos fala também de todas essas tecnologias e dos perigos destas tecnologias, como aconteceu no caso da Cambridge Analytica, não é? Que foi o rastreio da informação digital das pessoas na internet por meio dos seus perfis e por meio, portanto, de uma série de parâmetros para identificar portanto, o caráter e como a pessoa é, né? A análise da personalidade humana nos próprios perfis do Facebook, não é? Tivemos tudo isso também. Com base em informação de todos esses parâmetros, conseguiam saber em quem, por exemplo, as pessoas poderiam votar. Qual era a tendência de voto, vejam bem. Como a inteligência artificial avança em todos esses domínios, não é? O Sergey Brin, da Google, bem conhecido, também nos fala em todas essas performances da inteligência artificial. Portanto, nos fala que as sociedades mais ricas do mundo serão as sociedades maiores de informação. Portanto, os bits serão a nossa nova moeda. E também temos aqui algumas pessoas que dizem que
As tecnologias são, antes de tudo, concebidas para distrair, não para, portanto, manter informado. Aqui também a diferença entre informação e conhecimento, não é? A informação é algo que passa, algo que é retido na mente, mas que depois passa, ao contrário do conhecimento, que é uma coisa que fica, não é? Que o indivíduo fica com um conhecimento de um determinado assunto e com isso passa a ter uma nova perspectiva de coisas, não é? Ao contrário, a inteligência artificial vai promover, antes de mais, a informação ao invés do conhecimento, não é? Aqui também nos mesmos autores nos explicam que o último objetivo da inteligência geral artificial que vai tornar os humanos obsoletos, sem utilidade, vejam bem. Desaparecimento de todos os serviços de mão de obra substituída por inteligência artificial. Carros automáticos, escritórios com inteligências artificiais, balcões de bancos que serão, portanto, inteligências artificiais portanto, nas próprias guichês dos supermercados. Tudo isso são ideias que têm corrido nos vários centros tecnológicos, como os centros da Silicon Valley, por exemplo. Nos falam de redes de inteligência militar e civis que estão a ser, portanto, postas, estão a ser trabalhadas, digamos assim, em grandes empresas privadas tecnológicas. Várias outras coisas, como o projeto Maven, por exemplo, criação de máquinas sem humanos, drones militares, drones também em termos para as empresas privadas, para entregar produtos a domicílio, por exemplo, não é? Depois temos os projetos da IAG de criar uma máquina à imagem do homem, como por exemplo, como o caso dos robôs, cada vez mais parecidos com o ser humano, não é? A própria China está em avanço neste domínio, não é? Já terá conseguido criar, segundo informações, humanoides, não é? Quase praticamente idênticos aos seres humanos. Isto levanta questões aterradoras, não é? Até que ponto é que nós um dia iremos reconhecer um ser humano de uma máquina, não é? Isto é muito bem visto naquele filme Blade Runner, não é? Que nós conhecemos todos muito bem, não é? Portanto, como eu já falei, a OpenAI do projeto de debater as infraestruturas tecnológicas para controlar o cérebro humano. E chegamos aqui a uma frase de Ray Kurzweil que nos fala de que não há retorno para trás com os algoritmos. A esfera privada, da vida privada, vai acabar em breve. A chamada era pós-humana, pós-privada, de que nos fala esses autores da inteligência artificial. E vemos aqui várias buscas, não é? Tecnológicas, como por exemplo a busca da imortalidade física pela informação digital, veja bem, o chamado transhumanismo, ir além do homem, não é? Falar dos homens que se congelaram para acordar 1 ou 2 séculos mais tarde. Vejam bem, todas essas iniciativas tecnológicas, não é? Que muitas dessas empresas estão a fazer, não é? Temos a situação da identificação digital, não é? Por meio de vários processos, temos o RFID, os microchips e vários outros processos, outros processos ainda mais avançados, como a nanotecnologia, que permite identificação direta do indivíduo, sem esse indivíduo saber, não é? Isso já é possível, perfeitamente possível, não é? Ou seja, introduzir dentro do indivíduo, digamos assim, tecnologias em termos de nanotecnologias, não é? Que permite, portanto, identificar, saber onde a pessoa está, saber o código genético da própria pessoa, identificação da própria pessoa, tudo isso já é, portanto, possível, não é? A internet de todas as coisas, não é? O Big Data também, não é? Toda a informação, digamos assim, da internet, não é? Como já vimos, a inteligência artificial geral,
O avanço cada vez maior das CCTVs, não é? No uso e no controlo nas empresas privadas, não é? Sistemas de software inteligentes e controle de máquinas. O avanço dentro das capacidades das redes, como a 5G, a 6G, a 7G, que já se prevê velocidades vertiginosas, digamos assim, não é? Uma série de coisas também. Tudo isso, portanto, sempre em consonância com os poderes políticos, como as famosas agendas, não é? Como, por exemplo, temos a Agenda 2030, que nos fala de uma série de tecnologias, e também podemos ver isso nos fóruns de Davos, não é? No Fórum Económico Mundial, também nos falam muito disso. Tudo isso nós já sabemos, e este livro fala um pouco de todas essas coisas, faz também um pouco a história desde dos tempos mais remotos, do Renascimento, passando pelo Iluminismo, até chegar à nossa era, que nos fala de tudo isso. E por fim a conclusão, podemos agora ver, portanto, a conclusão, em que teremos a chamada era pós-humana, ou seja, a era do transhumanismo, da inteligência artificial, em que a chave principal será a informação. Portanto, a internet de todas as coisas, a Big Data, a vigilância digital e a performance da junção do físico ao tecnológico será as grandes metas, portanto, da inteligência artificial e também de um dos seus ramos, o transhumanismo. E por fim, um dos objetivos finais, criar uma superinteligência superior a qualquer ser humano, que visa controlar toda a humanidade para o bem dessa humanidade e que vai ter o papel de Deus no próprio mundo, vejam bem. Como um Deus tecnológico criado pelo próprio homem. Este poderá ser uma das hipóteses, segundo alguns pesquisadores, poderá ser uma das hipóteses de ser um dos tais líderes mundiais, não é? Feito numa própria máquina. Portanto, será uma própria máquina a comandar todas as coisas. E se nós vemos o próprio livro da Revelação, não é? Da Bíblia, que nos fala no 666, não é? Nesse famoso número, não é? E nós podemos ver, de facto, que tudo pode estar interligado a essas tecnologias e que é perfeitamente possível toda a gente esperar um homem, não é? Que se apresente como o grande líder do mundo, mas sendo ele aquilo que a própria Escritura fala, não é? Mas que poderá ser uma inteligência artificial, por exemplo. Isto é apenas uma mera hipótese, não é? Portanto, tudo isso, já estou a fugir um pouco do livro, não é? Porque os autores não falam disso, como é óbvio. Mas tudo isso é muito interessante, esses domínios da tecnologia. E, meus amigos, porquê falar sobre isso?